Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo! Eu sou Pierra Maier, sou taróloga, oraculista e sou a responsável aqui pelo canal, que é o nosso espaço de orientação, de respostas e também de muito aprendizado. Para quem ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreva, aciona o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que eu posto todos os dias aqui para vocês. E também, se inscrevendo no canal, você pode participar das lives de atendimento gratuito. Toda segunda-feira tem live de atendimento gratuito aqui no canal. Então já se inscreva e participe. Quinta-feira é dia da nossa aula de oráculos. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre, adivinha? É isso mesmo, sobre a carta do caixão, do oráculo Baralho Cigano, Petit Lenormand. Nós já fizemos várias aulas a respeito desse tema. Se você quiser assistir às aulas anteriores, elas já estão disponíveis aqui no canal. Mas hoje falaremos a respeito da carta do caixão. Essa carta, a meu ver, é a carta mais autoexplicativa do baralho cigano, sabe? Porque todos nós já temos uma certa interpretação a respeito do que significa um caixão, sabe? Então isso já ajuda muito no momento de entender o que essa carta significa. Novamente, para quem está chegando agora, eu trago sempre esses 3 baralhos, porque eles têm uma interpretação bastante diferente. A essência da carta é sempre a mesma, mas dependendo da imagem que está aqui, vai diferenciar qual é o foco da interpretação, né? Então, eu trago sempre esse baralho de cartas ciganas. E assim, só uma curiosidade, tá, gente? Eu adoro ter um baralho cigano pequenininho, porque sim, eu levo na bolsa para os lugares, tá? Sempre tem alguém que precisa de um conselho, de uma orientação, principalmente para viagem. Acho maravilhoso, sabe? Então, eu gosto muito. E como eu faço consultas principalmente com baralho cigano, olha só, tá tudo estourado. Eu costumo usar um desse por ano. E aí eu descarto e compro um novo, né? Porque eles vão ficando muito estourados, assim, os baralhos. Aí realmente não dá mais para utilizar. Muito bem. Então usaremos esses 3 baralhos. E novamente, assim como eu faço em todas as aulas, vamos começar olhando para o que é um caixão. O que significa um caixão? Um caixão não é uma caixa. Numa caixa você guarda qualquer coisa. No caixão são guardados corpos humanos de pessoas que já não estão mais vivas, né? São guardadas coisas para toda a eternidade. E é interessante isso nesse baralho aqui, que é o Gilded. Porque aqui não é um caixão. Isso aqui não é um caixão. Isso aqui é um sarcófago. É diferente. Percebe? Porque o sarcófago, ele guarda um corpo que vai ser reutilizado. Porque para os egípcios, eles faziam o processo de mumificação, mas quando eles colocavam no caixão, eles não estavam simplesmente deixando o corpo ali para apodrecer. De forma nenhuma. Eles estavam colocando o caixão, o corpo no lugar mais lindo e maravilhoso que poderia existir. Por isso era feito de ouro. E por dentro ele é inteiro, cheio de encantamentos, e ele tem as páginas principais do Livro dos Mortos para que o corpo que está ali possa ser revivido, entende? Então, quando o espírito
vai voltar à vida, porque os egípcios acreditavam nisso, ele precisa ler o que está ali dentro do sarcófago. Então o sarcófago não é um caixão, mas aqui o Gilded ele traz como a carta do caixão. Guarde essas informações que eu acabei de falar, porque mais para frente elas serão relevantes, tá? Então nós temos aqui, começando por esse baralho, que é o mais simples, é o que tem as imagens assim mais objetivas. É um caixão. No caixão se colocam as pessoas para que elas jamais levantem, digamos assim. Por que a gente enterra? Salvo exceções, onde, por exemplo, precisa reutilizar a cova porque não tem mais espaço no cemitério e aí precisa ser feita a exumação do corpo, em sã consciência ninguém fala assim, hoje eu tô sem nada para fazer, vou lá desenterrar uma pessoa, sabe? É uma coisa que não acontece, né? Por quê? Porque o caixão, ele serve para guardar as coisas para sempre. O que está ali dentro do caixão vai apodrecer, vai se desfazer, o caixão vai se desfazer e ninguém mais vai ver. Por que que isso é importante? Vamos trazer isso para a vida cotidiana. Qual o futuro desse relacionamento? Adivinha? Sai a carta do caixão. Aposto que a maioria de vocês pensou assim, o relacionamento acabou. Não necessariamente. Vai depender das cartas ao redor. Por quê? Porque existe uma frase que diz assim, eu prometo amar-te e respeitar-te, na alegria e na doença, na tristeza, na saúde e na doença. Até amanhã? Até semana que vem? Não. Até que a morte nos separe. Então, aparecendo o caixão numa pergunta de relacionamento, você precisa ver as cartas ao redor. Porque o caixão pode falar de término, mas ele não é determinador de término. Porque essa carta pode estar falando que essas duas pessoas vão ficar juntas até o final da vida. Interessante, né? Então vai depender das cartas ao redor, tá? Principalmente porque essa carta acompanha aqui, ó, conta comigo, 1, 2, 3, 4, 8, 9 de ouros. A carta 9 de ouros, ela fala de estabilidade, ela fala de permanecer. Então, a principal característica do caixão é que as coisas vão ficar como estão. E daí para frente, elas só vão vivendo as consequências daquilo que já foi feito. Então, por exemplo, aí tem uma grande diferença. O que eu posso esperar do futuro desse negócio? É como se a pessoa já tivesse alcançado o topo. A partir dali, é só para baixo. Aí sim pode ter término. Aí sim pode ter degradação. Por quê? Porque a carta do caixão, ela sozinha não traz mudança nenhuma na situação. Pierra, mas você falou que a carta do caixão pode falar sobre término de relacionamento. Pode. Se for uma relação que já está desgastada, se for um casal que já teve uma briga, por exemplo, a gente discutiu ontem, o que eu posso esperar? Término. Por quê? Porque a situação já está ruim. Entende? Então a carta do caixão, ela vai trazer um congelamento na situação e a coisa vai se deteriorando. Por quê? Porque é como se você pegasse essa situação e enterrasse ela. A tendência é que aquilo só vá se deteriorando com o tempo. Por isso que eu falei que a carta do caixão é muito autoexplicativa. Como é que está meu relacionamento amoroso? Aparece o caixão, ele está exatamente do jeito que você vê. Só que toma cuidado, porque se você não trouxer nenhum tipo de mudança, nenhum tipo de transformação, a coisa pode entrar num marasmo e acabar ficando um pouco desgastada com o passar do tempo.
entende? Como é que vai meu trabalho? Olha, não vejo crescimento, não vejo avanço nesse empreendimento. Por quê? Por causa do caixão. Porque ele mantém as coisas como estão e dali só para baixo. Como é que está a minha saúde? Toma cuidado, você precisa se mexer. Sabe, nem que seja sair pulando pela casa, você precisa fazer qualquer coisa para se mexer. Vamos parar para pensar. O caixão coloca uma pessoa morta ali dentro e a pessoa não se mexe, né? Via de regra, corpos mortos não se mexem. Então, tudo que tem a ver com questões ósseas, coluna travada, torcicolo, mau jeito, dor nos ossos, artrite, artrose, má circulação, tudo isso, problema cardíaco. Mas o problema cardíaco é em decorrência da falta de exercício físico, sobrepeso. Tudo isso pode aparecer como lado negativo da saúde ligado à carta do caixão. Mas percebe que todos esses fatores que eu falei, eles vêm de uma mesma causa, que é a falta de exercício físico. Uma pessoa que passa o dia inteiro, todos os dias da vida, sentado na frente do sofá, só comendo, só assistindo coisas, vai atrofiar. O corpo atrofia, precisa mexer. Então, tudo que vem em decorrência disso aparece aqui como problema de saúde na carta do caixão, tá? Mas lembrando sempre que ao ler saúde, precisa ter muita cautela e sempre deixa muito claro para o teu consulente que você não é médico, a menos que você seja, né? Mas daí é uma exceção. Mas que você não é médico, você não pode dar diagnóstico nenhum, nem prescrever remédio. E que qualquer consulta de oráculo não exclui um parecer médico, tá? Então, o teu papel é olhar a energia e orientar para possíveis coisas que o consulente esteja sentindo, tá? Gente, isso é fundamental. O teu consulente pode falar assim, nem precisa falar isso, eu sei, mas isso é uma questão legal de segurança para você, porque daí a pessoa ir lá tomar um remédio e chegar para um advogado e falar, olha, fiquei doente porque a taróloga me falou que era para tomar isso, você tem esse áudio, você tem ali a gravação da tua consulta, sabe? E a resposta da pessoa com você dizendo, eu não posso fazer isso, sabe? Então, eu gosto de fazer esse parênteses, porque é uma questão de responsabilidade, tá, gente? Mas voltando aqui para a carta do caixão. Esse caixão, ele é um caixão rosa cruz, porque ele tem a cruz e ele tem a rosa no centro. A rosa representa o espírito, a cruz representa a matéria. Então, aqui nós vemos uma pessoa que já conseguiu encerrar o ciclo no que tem a ver com a matéria. Mas o espírito dela ainda precisa se libertar dessa situação. O que isso significa numa leitura? Por exemplo, por que a minha vida amorosa não anda? Sai esse caixão aqui, mostra que essa pessoa já desapegou do passado, no que tem a ver com não ter mais nenhum tipo de recordação de coisas físicas, assim, presente, roupa, perfume, aliança, nada físico, mensagem, falar, ver a pessoa, não tem mais nada físico que conecta esse consulente ao passado. Porém, emocionalmente a pessoa ainda está apegada. Espiritualmente a pessoa ainda está apegada. Então, nesse caso, precisa fazer questões assim, meditação Ho'oponopono, precisa fazer uma limpeza energética, precisa fazer um banho de descarrego, precisa fazer coisas
que trabalhem a energia, constelação familiar, mapa rúnico e tantas outras técnicas que vão limpar a energia dessa pessoa para que ela consiga se libertar desse passado que aprende, que não é uma coisa física, mas é uma coisa espiritual. E esse caixão, ele tá reto, ele tá aqui, ó, reto, tá? Depois a gente vai ver posicionamentos na mesa cigana, tá? Lá na frente, depois que passarem todas as cartas. Mas, por exemplo, se a carta que representa o consulente estiver em cima, ela vai ter afetação direta pela carta do caixão, porque ele está apontando para cima. Se tiver para um lado ou para o outro, afeta de uma maneira diferente, tá? Mas aqui fala do momento presente, tá? Mostra que é algo que tá acontecendo na vida dessa pessoa. Esse caixão, ele é extremamente perigoso para perguntas relacionadas a pessoas que possam falecer, porque ele é uma determinação positiva, tá? Isso é um tópico bem importante, tá, gente? Eu, quando vou fazer uma leitura na qual a pessoa me pergunta assim, ai, meu tio tá doente, ele vai conseguir sair dessa? Eu, Pierra, nunca digo, olha, essa pessoa vai morrer ou não. Não digo, porque eu acredito em milagres. Eu acredito que a vida e a morte, ela tá nas mãos de Deus, sabe? Só cabe a Deus determinar essa pessoa fica, essa pessoa vai. E eu sempre digo isso para os meus consulentes nesse cenário, tá? Então isso que eu tô dizendo é muito mais para você do que para o teu consulente. Porque um requisito fundamental para ser oraculista é a humanidade. É saber que a pessoa que está do outro lado é um ser humano. É saber que se ela parou para conversar com você, para perguntar a respeito da saúde de alguém, é porque aquela pessoa é importante para ela. Então sempre carregue as tuas palavras com amor para dar orientação para os teus consulentes. Agora, para você, oraculista, se eu chego para você e pergunto, olha, minha mãe está doente, ela vai conseguir se recuperar? E sai a carta do caixão, esse caixão, a resposta é que, de acordo com o momento presente, essa pessoa vai falecer, tá? Mas o que eu digo como resposta nesse caso? Eu digo, olha, vida e morte está nas mãos de Deus. O que você pode fazer é aproveitar ao máximo cada minuto com ela, para que independentemente do que o divino escolha, você possa se sentir leve e saber que você deu o teu melhor. É isso que eu digo, tá? Mas a resposta é essa. Ok? Este caixão aqui, pois bem, esse caixão, ele já tá com a mortalha em cima. E já tá com os espíritos guardiões velando esse corpo. Então esse caixão fala de algo que já acabou. De alguém que já morreu. De um relacionamento que já terminou. E aí entra naquele aspecto que as pessoas podem ainda estar juntas, mas a relação já acabou. Entende? Então, como está o meu relacionamento, ou o que eu posso esperar do futuro do meu relacionamento? Aparece essa carta. Com essa carta, é importante falar assim, precisa de uma mudança, precisa de um renovo. Precisa que vocês dois se reapaixonem.
Porque é como se o relacionamento ele já tivesse encerrado um ciclo. Então precisa de um reinício. Entende? Como é que está o meu trabalho? Repare ao redor. Porque a empresa está com problema. Porque a empresa está passando por situações muito difíceis, que está fazendo muitos cortes, que está fazendo muitas mudanças. Porque se a pessoa é um funcionário, ela é simplesmente um grãozinho de areia dentro de todo aquele sistema. E se a pessoa ainda está empregada, ela não foi demitida. Mas se aparece esse caixão, quer dizer que algo ao redor dela já acabou. Ou seja, é a empresa que está com problema. Entende? E tem seres, e tem pessoas, e tem supervisores, e tem outras empresas maiores, e tem o governo. Existem situações que estão de olho em tudo isso que está acontecendo, então fique esperto. Veja se não é interessante começar a enviar currículo para ter um respaldo aí, para ter uma segunda opção, entende? Então essa carta, ela fala muito por esse lado. Na questão da saúde, o consulente já está sentindo os sintomas que eu falei agora há pouco. Porque é algo que já aconteceu. Então agora é basicamente só tentar remediar aquilo que já foi acumulado, tá? O que é completamente diferente do sarcófago, que eu comecei a nossa conversa de hoje falando a respeito dele. Por quê? Porque nós temos aqui um período que vai encerrar, que está acontecendo, mas ainda tem projeção para o futuro. Nós temos aqui um ciclo que já se encerrou e nós temos aqui um reinício, porque o sarcófago ele é feito não para a pessoa que está morta, mas para a pessoa que vai renascer. Ele é feito olhando para o futuro. Então, como está o meu relacionamento? Está passando por uma grande mudança, mas não se preocupe, porque esse ciclo vai se encerrar e vai vir algo muito melhor. A espiritualidade, esse aqui é o deus Anubis, que está aqui, ó, com a alma. O nome disso aqui, no Brasil as pessoas falam Ankh, mas na verdade a pronúncia é Ar. Tudo a ver, né? A pronúncia é Ar. Isso significa a alma da pessoa encarnada, tá? Então Anubis está aqui para devolver essa alma para o espírito que vai renascer nessa nova vida, sabe? Ele está aqui como um protetor, como um guardião. Então, essa carta ela mostra esse novo ciclo, essa virada de chave. E na minha leitura, essa posição aqui é para frente, é para o futuro. Então, Anubis está aqui olhando para o futuro, zelando esse espírito para esse novo ciclo que vai vir. Ou seja, aqui, ó, é para ser o livro dos mortos no corpo de Anubis, que dá todo o direcionamento, dá toda a orientação. Anubis é o chacal, é aquele que sabe andar no meio do deserto. O deserto representa a falta, a morte, a ausência de tudo. Então é como se você estivesse no meio do nada tentando encontrar um caminho, mas existe a tua espiritualidade que te guia, mesmo no meio do nada. Então, independentemente de qual seja a situação, esse ciclo vai virar, essa chave vai virar. Segue a tua intuição, porque a espiritualidade já está te guiando para esse novo ciclo. E você vai conseguir. Como é que está o meu trabalho? Olha, a situação na empresa pode até não estar muito boa, mas não vai te afetar de uma forma negativa. Por quê? Porque esse ciclo já está encerrando e você tem visão de futuro. Você vai crescer, você vai prosperar. Como é que está meu relacionamento? Pode ter passado por uma crise, mas você vai renascer nessa relação. Tudo vai virar de uma forma melhor. Os teus caminhos vão se abrir de uma forma ainda mais positiva. Acredite, sabe? Então,
essa carta do caixão, ela vem com uma energia de muito mais esperança, de muito mais olhar para o novo ciclo ao invés de focar no velho, sabe? É claro que todas elas falam de encerramento de ciclo, de abandonar o passado, de olhar para o futuro, de pensar naquilo que você quer transformar na tua vida. E principalmente na vida prática, tá, gente? Porque o caixão, ele não é como uma pira, sabe? Aquelas, como uma fogueira. Enterrar não é cremar. Cremar transforma. Mas quando você enterra, você está colocando no elemento terra. Por isso que vem aqui com o naipe de ouros, que é elemento terra. Quando você enterra, você está plantando algo ali. E aquilo não vai sair dali. Se você plantar uma árvore aqui, semana que vem ela não está lá. Semana que vem ela vai estar aqui. Daqui 2000 anos ela vai estar ali. Se ninguém tirar ela do lugar, ela não sai. Ela se expande, mas ela não sai do lugar. Então o caixão, ele fala de coisas práticas da vida da pessoa. Isso é muito importante, tá, gente? Tem ligação com o espiritual. Pode ver, a rosa, as fadas, que nesse caso representa a ligação com a espiritualidade, Anubis, sempre tem algum elemento que vai trazer um lado mais espiritual, a própria cruz, mas a essência do caixão é algo físico. Então tem alguma coisa na vida prática do teu consulente que está encerrando e que tem que encerrar, tá? Para que um novo ciclo possa surgir. Então não adianta falar só assim, você tem que, por exemplo, você tem que mudar os teus pensamentos, ou então você tem que acreditar que algo novo vai vir. Tá, mas eu acredito como? Qual é a atitude prática que eu tenho que tomar para que essa mudança aconteça? Entende? Precisa dessa transformação. É diferente da foice, por exemplo. A gente ainda vai ver. Daqui 2 cartas, nós veremos a carta da foice, que fala de corte. Esse corte pode simplesmente ser um desapego mental. Mas o caixão, ele tem a ver com a terra. Então fala de atitudes práticas. Para você seguir com a tua vida amorosa, você precisa desapegar do ex. Então, vem o caixão, é excluir a pessoa da tua vida. Deleta de redes sociais, para de pensar, não olha mais foto, joga fora presentes, é cortar a pessoa da vida, sabe? Eu quero melhorar a minha saúde. Não adianta fazer meditação, você tem que ir num médico, tomar remédio, fazer exercício físico, tem que tomar atitudes, entende? Tem que realmente agir para que as coisas aconteçam, senão não vai mudar. E aí a tendência é que termine e que só vá se degradando com o passar do tempo. Ok? Muito bem, gente, essa foi a minha análise a respeito da carta do caixão. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se sempre de deixar o seu like, se inscrever no canal, salva esse vídeo para assistir outras vezes também, porque eu sei que é bastante coisa para absorver de uma vez só. Beijos brilhantes no seu coração e até a nossa próxima aula na quinta-feira que vem. Tchau, tchau!